A ciência já explicou quase tudo. Sabemos como as estrelas nascem e morrem. Sabemos o que acontece dentro de um átomo. Sabemos mapear o genoma humano, prever eclipses com séculos de antecedência e detectar ondas gravitacionais vindas de colisões ocorridas a distâncias que a imaginação não alcança. A humanidade chegou à Lua, sequenciou vírus, criou máquinas que vencem campeões mundiais de xadrez. E ainda assim, existe um punhado de perguntas para as quais a ciência não tem resposta. Não porque os cientistas sejam preguiçosos, não porque falte tecnologia, não porque o problema seja pequeno demais para merecer atenção, mas porque essas questões tocam algo que está além do que qualquer microscópio, telescópio ou acelerador de partículas consegue alcançar. São perguntas que estão na fronteira entre o que é possível conhecer e o que talvez jamais possa ser explicado. 5 delas. 5 mistérios que resistem a toda lógica, toda tecnologia e toda inteligência humana. 5 coisas que acontecem agora mesmo, dentro de você, ao seu redor, no cosmos inteiro e que ninguém no mundo consegue explicar de verdade. Se esse tipo de pergunta te move tanto quanto move a nós aqui no canal, vale deixar o seu like e se inscrever, porque cada vídeo aqui é uma viagem fundo assim, sem respostas fáceis, sem simplificações, só ciência de verdade e honestidade intelectual. Vamos começar pelo mais próximo, o mais íntimo, o mais impossível de ignorar, porque está acontecendo com você agora, enquanto você ouve essas palavras. Por que você sente alguma coisa? Não é uma pergunta filosófica abstrata, é uma pergunta científica concreta e não tem resposta. Pense nisso um momento. Você está ouvindo este vídeo. Sons entram pelos seus ouvidos, são convertidos em sinais elétricos, percorrem nervos auditivos, chegam ao córtex cerebral, são processados, comparados com memórias, integrados com outras informações. Tudo isso acontece de forma mensurável, rastreável, física. Isso tudo a neurociência sabe descrever razoavelmente bem. Mas então surge a pergunta que quebra tudo. Por que há alguma coisa que é ouvir essas palavras para você? Por que não é apenas processamento? Por que não é só circuito? Por que há uma experiência, uma sensação de estar presente, de perceber? Porque quando você vê o azul do céu, não é apenas a detecção de um comprimento de onda eletromagnético, mas há algo que é sentir o azul, que é diferente de sentir o vermelho, que é diferente de tudo que existe no mundo físico. Esse abismo entre o processo físico e a experiência subjetiva tem um nome. O filósofo australiano David Chalmers o chamou de Hard Problem of Consciousness, o problema difícil da consciência. Ele introduziu essa formulação num congresso em Tucson em 1994, e desde então a neurociência não conseguiu dar um passo sequer em direção à solução. A distinção que Chalmers fez mudou a forma como a ciência pensa sobre a mente. De um lado estão o que ele chamou de problemas fáceis da consciência. Fáceis não no sentido de simples, mas no sentido de que, ao menos em princípio, tem uma solução dentro da ciência convencional. Como o cérebro integra informação, como distingue estímulos, como controla o comportamento, como armazena memórias. São perguntas difíceis tecnicamente, mas conceitualmente claras. Você procura o mecanismo, o circuito, o processo, e a resposta está lá. O problema difícil é diferente. O problema difícil é este. Por que qualquer processamento físico gera experiência subjetiva? Por que não somos apenas zumbis filosóficos, criaturas que processam tudo e sentem nada? Imagine um robô com câmeras nos olhos que detecta luz vermelha e ajusta seu comportamento. Ele está processando informação, mas está vendo vermelho? Há algo que é ser esse robô? Quase certamente não. Então, o que exatamente acontece no cérebro humano que faz a diferença? O que há nos neurônios, nas sinapses, nas ondas eletromagnéticas cerebrais que produz a riqueza interior de uma experiência consciente?
A pergunta fica sem resposta. E não é por falta de tentativa. Dezenas de teorias foram propostas ao longo dos últimos 30 anos. A teoria do espaço de trabalho global, desenvolvida pelo neurocientista Bernard Baars, sugere que a consciência surge quando a informação é distribuída amplamente por todo o cérebro, tornando-se disponível para múltiplos sistemas ao mesmo tempo. É uma teoria funcional elegante, mas não responde por que essa distribuição gera experiência. A teoria da informação integrada, do neurocientista Giulio Tononi, vai mais longe e tenta medir matematicamente o grau de consciência de qualquer sistema. Mas mesmo que a matemática funcione, a questão central permanece intacta. Por que um alto grau de informação integrada produz algo que se sente como alguma coisa? O físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff foram ainda mais ousados. Propuseram que a consciência emerge de processos quânticos dentro de estruturas microscópicas nos neurônios chamadas microtúbulos. A ideia é fascinante, controversa e ainda experimental. Mas mesmo que seja verdade, o abismo permaneceria. Por que qualquer processo quântico geraria experiência? Esse é o ponto. Não importa qual mecanismo você encontre, a pergunta retorna. Como o filósofo Joseph Levine descreveu, há uma lacuna explanatória entre os processos físicos e a experiência subjetiva que parece impossível de fechar apenas com descrições de mecanismos. Você pode descrever tudo o que acontece no cérebro com precisão milimétrica e ainda assim não ter explicado por que existe algo que é sentir isso tudo. O filósofo Thomas Nagel colocou a questão de uma forma que ninguém mais esqueceu. Existe algo que é ser um morcego. O morcego navega no escuro usando ecolocalização. Percebe o mundo de uma forma que nenhum ser humano jamais experimentou. Por mais que você estude a neuroanatomia do morcego, por mais que mapeie seus neurônios e suas sinapses, você nunca saberá o que é ser ele. A experiência subjetiva é, por definição, inacessível de fora. E aqui está o paradoxo que torna o problema ainda mais perturbador. A única coisa que cada um de nós sabe com absoluta certeza é que tem experiências. Você pode duvidar de tudo. Pode duvidar que o mundo externo existe. Pode duvidar de que seus sentidos são confiáveis. Pode duvidar das leis da física. Mas não pode duvidar de que está tendo uma experiência agora. Isso era o que Descartes queria dizer com cogito ergo sum. A experiência consciente é o dado mais imediato, mais indiscutível da realidade. E exatamente esse dado, o mais certo de todos, é o que a ciência não consegue explicar. Varreduras de ressonância magnética mostram quais regiões do cérebro se iluminam durante diferentes estados de consciência. Eletroencefalogramas registram padrões de ondas associados ao sono, à vigília, à meditação. Lesões em certas áreas do cérebro alteram a consciência de formas previsíveis. Sabemos que a consciência depende do cérebro, que muda com anestesia, que desaparece no sono profundo. Mas qual neurônio é o eu? Qual circuito contém o observador? Nenhuma varredura jamais encontrou uma localização, uma célula, uma região que seja o ponto de origem da experiência. Talvez porque o eu não seja uma coisa, não seja uma localização. Talvez seja um processo. Talvez seja algo que a ciência, com seus métodos objetivos e sua perspectiva de terceira pessoa, seja fundamentalmente incapaz de alcançar por definição, já que a consciência só existe em perspectiva de primeira pessoa. O filósofo Colin McGinn foi direto ao ponto. Talvez o cérebro humano seja cognitivamente fechado para esse problema. Assim como um cão não tem ferramentas mentais para entender álgebra, talvez nós não tenhamos ferramentas para entender como a matéria se transforma em experiência. Não porque o problema não tenha solução, mas porque a solução está além do que nosso tipo de mente consegue conceber. É uma ideia perturbadora e fascinante.
Mas se a consciência é o mistério mais próximo, há outro que não está a centímetros de distância dentro do seu crânio, mas que acontece toda noite, por horas, em absoluto silêncio e que a biologia ainda não consegue explicar completamente. Você vai dormir esta noite, vai fechar os olhos, perder o contato com o mundo externo e passar horas num estado que, do ponto de vista evolutivo, parece absolutamente insano. Durante o sono, você fica imóvel, fica vulnerável, fica incapaz de fugir de predadores, de buscar comida, de cuidar de filhos, de perceber ameaças. Um animal que dorme está, em teoria, à mercê de tudo. E ainda assim, todos os animais dormem. Não apenas os mamíferos, não apenas os pássaros. Moscas dormem, peixes dormem, alguns invertebrados dormem. O sono é tão universal entre os animais com sistema nervoso que só pode ser algo de importância absolutamente fundamental para a vida. Algo que a evolução nunca conseguiu eliminar, apesar de todos os seus custos e riscos. A questão não é se o sono é importante. A questão é, por quê? Qual é a função fundamental do sono? O que ele faz que não pode ser feito de outra forma, que não pode ser compensado de outra maneira? A biologia sabe descrever o sono com riqueza de detalhes. Durante o sono profundo, o cérebro consolida memórias, transferindo informações do hipocampo para o córtex cerebral, onde ficam guardadas a longo prazo. O sistema linfático, uma rede de canais que envolve os vasos sanguíneos cerebrais, se torna muito mais ativo e remove proteínas tóxicas que se acumulam durante a vigília, incluindo as associadas ao Alzheimer. O sono regula hormônios, fortalece o sistema imunológico, repara tecidos, equilibra emoções. Mas nenhuma dessas funções responde à pergunta central: por que o sono precisa ser um estado tão radicalmente separado da vigília? Por que o cérebro precisa se desconectar do mundo externo para realizar essas tarefas? Por que não pode fazer tudo isso enquanto está acordado, enquanto continua processando o ambiente? A questão se aprofunda quando percebemos que o sono não é uma coisa só, é pelo menos duas, completamente diferentes entre si. O sono de ondas lentas, o sono profundo, é o estágio em que a atividade cerebral desacelera de forma dramática, o corpo relaxa completamente e a consciência desaparece. Não há experiência, não há narrativa interna, não há senso de identidade. A maior parte da restauração física e da consolidação de memórias declarativas acontece aqui. O sono REM é outra coisa. Os olhos se movem rapidamente sob as pálpebras fechadas, o cérebro fica quase tão ativo quanto na vigília e o corpo fica paradoxalmente paralisado para que você não represente fisicamente o que sonha. É nesse estágio que ocorrem os sonhos mais vívidos e narrativos. O sono REM parece essencial para o processamento emocional, para a consolidação de memórias de habilidades e para a criatividade. O paradoxo do REM é de tirar o fôlego. Você está basicamente inconsciente para o mundo externo, mas seu cérebro está funcionando a pleno vapor, gerando histórias complexas, emoções intensas, cenários que às vezes são mais vívidos do que a realidade. Por quê? Qual a vantagem evolutiva de simular realidades inexistentes enquanto dorme? Uma hipótese sugere que o sonho é uma forma de ensaio, de simulação de ameaças de situações sociais, preparando o organismo para enfrentar desafios sem os riscos do mundo real. Outra propõe que os sonhos são um subproduto do processo de consolidação de memórias, ruído gerado enquanto o cérebro reorganiza sua biblioteca interna. Uma terceira sugere que o sono REM é essencial para a regulação das emoções, permitindo que o cérebro reprocesse experiências traumáticas de uma forma que as torna mais toleráveis. Cada hipótese tem suporte experimental parcial, nenhuma tem suporte completo. E todas deixam em aberto a relação mais profunda, que é a própria conexão entre o sono e a consciência. Porque o sono profundo,
apaga a consciência. Durante esse estágio, não há experiência subjetiva, não há eu. A consciência simplesmente para. O sono REM a traz de volta, parcialmente, numa forma distorcida que chamamos de sonho. Isso significa que a consciência não é contínua. Ela apaga e acende, vai e volta, desaparece por horas toda noite e reaparece sem que você perceba a transição. Acordar de manhã, você não tem a sensação de ter sido interrompido. A continuidade é reconstruída, não preservada. Os dados sobre privação de sono mostram o que acontece quando esse estado misterioso é eliminado. Após alguns dias sem dormir, humanos começam a ter alucinações. A memória colapsa. O julgamento deteriora. As emoções ficam desreguladas de forma severa. O sistema imunológico falha. Em experimentos com animais, privação total de sono leva à morte em semanas, mesmo que a criatura continue se alimentando normalmente. O sono é tão essencial que sua ausência mata, mesmo que todas as outras necessidades sejam atendidas. Passamos aproximadamente 1/3 de nossas vidas nesse estado. É a atividade mais recorrente da existência consciente humana. E a pergunta sobre por que fazemos isso, no nível mais fundamental, continua sem resposta. A ciência sabe descrever o sono com extraordinária precisão. Sabe mapear suas fases, seus hormônios, suas ondas cerebrais. Mas a função central, o porquê evolutivo profundo que justifica que qualquer criatura com sistema nervoso pague o custo enorme de apagar-se por horas toda noite, isso ainda não foi encontrado. E se o sono é um mistério, por que a biologia ainda não entende sua própria necessidade mais básica? Há uma questão ainda mais radical, que está na base de toda a biologia, que é anterior ao sono e à consciência, e à vida como a conhecemos, e que a ciência tenta responder há décadas sem sucesso. Como é que tudo isso começou? Em 1952, um jovem doutorando chamado Stanley Miller montou um aparato que parecia saído de um laboratório de ficção científica. 2 frascos de vidro conectados por tubos de borracha, água aquecida evaporando para simular o oceano primitivo, uma mistura de gases para imitar a atmosfera da Terra jovem e eletrodos que disparavam faíscas elétricas repetidas vezes, simulando raios. Era um modelo de planeta em miniatura, cuidadosamente construído nas bancadas da Universidade de Chicago, sob a orientação do prêmio Nobel Harold Urey. Miller ligou o aparato e esperou. Depois de apenas uma semana, a água dentro do frasco havia mudado de cor. Era marrom. E quando Miller analisou o que havia se formado espontaneamente naquela mistura de gases, água e eletricidade, o resultado sacudiu a biologia. Aminoácidos. Os blocos fundamentais das proteínas. As moléculas que constituem os motores de toda a vida conhecida haviam surgido de ingredientes puramente inorgânicos, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma intervenção, apenas com química e energia. O mundo ficou eufórico. A imprensa anunciou que a origem da vida havia sido explicada. A criação espontânea de aminoácidos significava que a vida podia surgir naturalmente da química, que o fosso entre o não vivo e o vivo estava sendo atravessado nos laboratórios. Mais de 70 anos depois, esse fosso continua lá, porque aminoácidos não são vida, são ingredientes. E a diferença entre ter os ingredientes e ter a vida é tão profunda quanto a diferença entre ter átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio e ter uma sinfonia de Beethoven. O salto entre a química e a biologia não é uma questão de adicionar mais componentes. É uma questão de organização, de informação, de algo que a ciência ainda não consegue nomear completamente. O problema central tem a estrutura de um círculo fechado que não admite entrada. As proteínas são as máquinas da vida. Elas catalisam reações químicas, constroem estruturas celulares, transportam moléculas, recebem sinais, respondem ao ambiente. Sem proteínas, nada funciona. Mas proteínas são construídas seguindo instruções.
Essas instruções estão codificadas no DNA, e o DNA é lido, copiado e transmitido usando proteínas. Proteínas precisam de DNA para existir. DNA precisa de proteínas para funcionar. Qual veio primeiro? É um dilema real, não retórico, e os biólogos o conhecem como o problema do ovo e da galinha da biologia molecular. Uma proposta elegante surgiu nos anos 80. E se no princípio não havia nem DNA, nem proteínas, mas RNA? O RNA é uma molécula versátil que pode tanto carregar informação genética quanto, em certos casos, catalisar reações químicas. A hipótese do mundo de RNA sugere que havia uma era na qual o RNA fazia tudo sozinho, antes que DNA e proteínas surgissem como especializações posteriores. É uma hipótese bonita, tem suporte parcial, mas carrega problemas enormes. O RNA é uma molécula instável, difícil de sintetizar abioticamente com precisão suficiente. Para que uma cadeia de RNA funcione como catalisador e como repositório de informação ao mesmo tempo, ela precisa ser longa o suficiente e dobrada na forma certa. E formar essas cadeias longas e funcionais de forma espontânea em condições pré-abióticas é algo que nenhum laboratório jamais demonstrou de forma convincente. Outras hipóteses existem: que a vida surgiu não em oceanos abertos, mas em fontes hidrotermais profundas, onde gradientes de pH entre fluidos alcalinos e oceano ácido criam diferenças de energia que poderiam ter impulsionado as primeiras reações metabólicas. Que argilas minerais serviram como primeiros catalisadores e como superfícies onde moléculas puderam se concentrar e se organizar. Que componentes fundamentais da vida chegaram do espaço, embutidos em meteoritos, embora isso apenas transfira o problema para outro lugar no universo. Cada hipótese resolve um pedaço do quebra-cabeça e deixa outro pedaço sem encaixe. E o pedaço que nenhuma hipótese encaixa é o mais desconcertante de todos. O que é o impulso de sobreviver? Uma rocha não sobrevive? Uma rocha simplesmente existe. Se for quebrada, continua existindo como pedaços menores. Não há nada que a rocha faça para manter sua estrutura contra o ambiente. Mas uma bactéria, a forma mais simples de vida conhecida, faz exatamente isso. Ela detecta ameaças, move-se para longe delas, busca nutrientes, repara danos, reproduz-se. Há algo que funciona como um propósito, como uma orientação em direção à própria continuação. De onde vem isso? Não é uma pergunta sobre mecanismos. A pergunta não é como a bactéria detecta o gradiente químico que a afasta do ácido. Essa parte a bioquímica pode responder. A pergunta é: como é que moléculas, que por definição não têm propósito, que são apenas átomos se atraindo e se repelindo por forças físicas, de repente passam a se comportar como se tivessem um objetivo, como se importassem com a própria existência? Nenhum experimento jamais produziu isso. Nenhuma simulação computacional. Nenhuma teoria. O experimento de Miller criou aminoácidos. Décadas de pesquisa criaram nucleotídeos, lipídios, até estruturas parecidas com membranas celulares. Mas a linha que separa a química, que simplesmente acontece, da biologia que age para acontecer, essa linha nunca foi cruzada num laboratório. Agora afaste-se do microscópio por um momento. Saia do laboratório. Olhe para fora, para o cosmo inteiro, e considere algo que os físicos sabem há mais de 100 anos e que ainda não conseguem explicar. A própria estrutura do tempo, que dá sentido a palavras como origem e depois e antes, é ela mesma uma questão aberta. Há um momento específico na história da física que merece ser imaginado com cuidado. Um físico está olhando para as equações da mecânica clássica e percebendo algo que deveria ser reconfortante, mas é, na verdade, perturbador.
As equações são simétricas no tempo. Se você filmar uma bola de bilhar quicando em outras bolas de bilhar e depois passar o filme de trás para frente, o resultado é fisicamente indistinguível do original. Tudo segue as leis do movimento em ambas as direções. O passado e o futuro, nas equações fundamentais, são matematicamente idênticos. E então o físico olha pela janela e vê uma xícara de café que cai no chão e se parte em 100 pedaços. E sabe com absoluta certeza que jamais verá os 100 pedaços se recompondo espontaneamente em xícara e subindo de volta para a mesa. Essa contradição entre o que as equações dizem e o que o mundo faz foi o problema que Ludwig Boltzmann, um dos maiores físicos do século XIX, passou décadas tentando resolver e que o destruiu. Boltzmann era o arquiteto da mecânica estatística, a teoria que conecta o comportamento de átomos e moléculas individuais às propriedades observáveis de gases, líquidos e sólidos. Foi ele quem tentou usar essa teoria para explicar a entropia, a grandeza que mede a desordem de um sistema e que sempre aumenta ao longo do tempo. Essa tendência ao aumento da entropia é o que os físicos chamam de seta do tempo. A xícara quebra porque o estado com 100 pedaços espalhados representa uma quantidade incontáveis vezes maior de configurações possíveis do que o estado com a xícara intacta. A desordem é esmagadoramente mais provável do que a ordem. E então o sistema vai naturalmente em direção à desordem, criando uma direção, um antes e um depois. O problema que despedaçou Boltzmann foi o seguinte: se as leis fundamentais da física são simétricas no tempo, de onde vem essa assimetria? Sua própria teoria previa que, se você esperasse tempo suficiente, mesmo um sistema altamente desordenado poderia, por pura flutuação estatística, se reorganizar espontaneamente num estado de ordem. O argumento funcionava estatisticamente, mas criava um paradoxo conceitual que ele não conseguia resolver. Por que o universo começou num estado de ordem tão extraordinária, que é a única forma de criar uma direção genuína do tempo? Boltzmann foi atacado por colegas que rejeitavam a realidade dos átomos, zombavam da sua teoria e questionavam sua sanidade. Em 1906, enquanto estava de férias com a família em Duino, na costa adriática, Ludwig Boltzmann tirou a própria vida. Tinha 62 anos. Um ano depois da sua morte, experimentos confirmaram a existência dos átomos que ele havia defendido a vida inteira. A questão que ele deixou permanece aberta. A seta do tempo está presente em toda a experiência. É a coisa mais intuitiva do mundo. Mas nas leis fundamentais da física, essa distinção entre passado e futuro não aparece. As equações da mecânica quântica, da relatividade geral, da eletrodinâmica são simétricas ou exibem apenas quebras de simetria minúsculas, que não explicam a assimetria enorme que vivemos. O físico Richard Feynman chamou isso de o maior mistério da física. De onde vem a direção do tempo se as leis que governam cada partícula individual não têm preferência por nenhuma direção? A resposta mais aceita hoje aponta para as condições iniciais do universo. O Big Bang, por razões ainda não completamente compreendidas, criou um cosmos em estado de entropia extraordinariamente baixa. E desde então, o universo vem aumentando sua desordem, seguindo a probabilidade esmagadora em direção ao caos. E essa jornada da ordem para a desordem é o que chamamos de tempo. Mas isso coloca uma questão ainda mais profunda no centro do problema. Por que o Big Bang produziu um universo tão ordenado? Essa não foi uma condição qualquer. Foi uma condição de precisão que desafia qualquer explicação natural. E no momento zero, a física como a conhecemos deixa de funcionar. As equações colapsam e o que havia antes ou em vez do Big Bang permanece completamente fora do alcance.
O físico Stephen Hawking demonstrou que buracos negros emitem radiação lentamente, evaporando ao longo de tempos imensuráveis. E quando o buraco negro evapora completamente, toda a informação sobre o que caiu dentro dele parece desaparecer para sempre. Isso viola um princípio fundamental da mecânica quântica, que afirma que a informação nunca pode ser destruída, apenas transformada. O conflito entre a relatividade geral, que admite a perda de informação no buraco negro, e a mecânica quântica, que a proíbe categoricamente, permanece sem solução. O tempo vai para frente, a entropia aumenta, a informação talvez se perde. E o porquê de tudo isso está além das melhores teorias que a humanidade já construiu. Mas há algo ainda mais desconcertante nessa história toda. Porque tudo que discutimos até aqui, a consciência, o sono, a origem da vida, a seta do tempo, acontece dentro de um universo que a física descreve com equações precisas e poderosas. Só que essas equações descrevem apenas uma fração do que existe. O universo visível, o que podemos detectar, medir e nomear, é apenas uma parcela minúscula do total. O resto é algo para o qual nem temos palavras adequadas, e a ciência ainda não tem a menor ideia do que é. Em 1933, Fritz Zwicky estava olhando para o aglomerado de Coma, um conjunto de milhares de galáxias a uma distância que a luz leva centenas de milhões de anos para percorrer. Zwicky era suíço, brilhante, excêntrico, frequentemente difícil de suportar por colegas que ele chamava publicamente de esféricos, pois, segundo ele, eram idiotas de qualquer ângulo de onde fossem vistos. Mas seu instinto físico era impecável. Ele mediu as velocidades com que as galáxias do aglomerado se moviam umas em relação às outras. E então calculou a massa total do aglomerado, somando tudo o que conseguia ver: galáxias, estrelas, gás. O resultado não fechava. As galáxias estavam se movendo rápido demais. Se houvesse apenas a massa visível, o aglomerado deveria ter se dispersado há bilhões de anos. Não havia gravidade suficiente no que se via para manter aquilo unido. Zwicky concluiu que devia existir matéria que não emitia nem refletia luz. Que existia, exercia gravidade, mas era completamente invisível. Chamou-a de matéria escura. O mundo científico da época praticamente ignorou a conclusão. Era cômodo ignorar Zwicky. Era difícil levar a sério um homem que insultava os colegas com tanta criatividade. Mas 40 anos depois, a astrônoma Vera Rubin chegou à mesma conclusão por um caminho diferente, medindo a velocidade de rotação de estrelas dentro de galáxias individuais. As estrelas nas bordas externas giravam rápido demais para o que a massa visível da galáxia poderia justificar. O mesmo problema, em escala diferente. O mesmo fantasma. Dessa vez, não foi possível ignorar. Hoje sabemos que a matéria escura corresponde a uma quantidade muito superior a toda a matéria visível do universo. Não sabemos o que é. Não sabemos de que partículas é feita. Nunca a detectamos diretamente. Conhecemos sua presença apenas pela forma como dobra e distorce o espaço ao redor, pela gravidade que exerce sobre o que conseguimos ver. É como tentar entender a forma de algo pela sombra que projeta numa parede, sabendo que a sombra é tudo que você jamais verá. Mas a história não para na matéria escura. Em 1998, duas equipes independentes de astrônomos, uma liderada por Saul Perlmutter e outra por Brian Schmidt e Adam Riess, estavam medindo a expansão do universo usando explosões de supernova como réguas cósmicas. A expectativa era confirmar que a expansão do universo, iniciada no Big Bang, estava desacelerando. A gravidade entre toda a matéria existente deveria estar freando a expansão gradualmente, como uma bola jogada para cima que vai perdendo velocidade. O que encontraram foi o oposto. O universo não está desacelerando, está acelerando. As galáxias estão se afastando umas das outras cada vez mais rápido, impulsionadas por algo que não é matéria, não é energia no sentido convencional, não é nada que qualquer teoria existente previa. Chamaram esse algo de energia escura. As proporções do que se descobriu são o tipo de dado que faz um físico
olhar para o céu com uma expressão que mistura admiração e vertigem. A matéria que conhecemos, átomos, prótons, elétrons, tudo que já foi detectado em laboratório, tudo que compõe estrelas, planetas, galáxias, poeira interestelar, constitui menos de 1/20 do conteúdo total do universo. A matéria escura, invisível e desconhecida, é cerca de 5 vezes mais abundante do que tudo isso. E a energia escura, ainda mais misteriosa, ainda mais inacessível, domina todo o resto. Toda a física do século XX, toda a mecânica quântica, toda a relatividade, todos os aceleradores de partículas, todo o modelo padrão de partículas elementares descreve com extraordinária precisão aquela fração mínima. O restante é território completamente em branco. Não existem candidatos convincentes para o que a matéria escura poderia ser. As partículas mais óbvias foram buscadas por décadas em detectores enterrados profundamente sob montanhas, protegidos de qualquer interferência, esperando que uma dessas partículas fantasma interagisse com a matéria normal. Nada foi encontrado. Para a energia escura, o quadro é ainda mais opaco. A única coisa que sabemos sobre ela é que está espalhada uniformemente por todo o espaço, que não se dilui com a expansão do universo e que empurra tudo para longe de tudo com uma força que cresce enquanto o universo cresce. A constante cosmológica que Einstein introduziu em suas equações e depois chamou de seu maior erro, ressurgiu como a melhor descrição matemática da energia escura que temos. Mas uma descrição matemática não é uma explicação. Saber que a energia escura pode ser modelada como uma constante nas equações da relatividade não diz nada sobre o que ela é, de onde vem ou por que tem exatamente o valor que tem. A física do século XX foi um dos maiores triunfos intelectuais da história humana. Partículas detectadas, forças descritas, o cosmos mapeado, o tecido do espaço-tempo capturado em equações que funcionam, e tudo isso se aplica com perfeição a menos de 1/20 da realidade. O universo que a ciência construiu, com toda a sua beleza e precisão, é uma ilha rigorosamente mapeada num oceano que não tem nome e não tem fundo conhecido. Quando você coloca esses 5 mistérios lado a lado, acontece algo que vai além do simples acúmulo de perguntas sem resposta. Surge um padrão. E o padrão é mais perturbador do que qualquer um dos mistérios individualmente. Em cada um dos 5 casos, a ciência avançou pelo método que sempre funcionou: observar, medir, modelar, prever, testar. E em cada caso, exatamente no momento em que o método chegava ao núcleo do problema, encontrava uma parede. Não uma lacuna técnica que mais dados ou melhor tecnologia poderiam preencher. Uma descontinuidade conceitual. Um lugar onde as ferramentas que sempre funcionaram simplesmente deixam de funcionar. Para a consciência, podemos mapear cada neurônio, cada sinal elétrico, cada neurotransmissor. E no momento em que chegamos ao núcleo, encontramos a experiência subjetiva, que por definição só existe por dentro, e que nenhum instrumento externo pode alcançar. Para o sono, podemos medir cada onda cerebral, cada hormônio, cada fase com precisão absoluta. E no momento em que chegamos à questão central, a função evolutiva fundamental, o porquê profundo que justifica o apagamento diário da consciência, o método para a origem da vida, podemos sintetizar aminoácidos, nucleotídeos, membranas, e no momento em que chegamos à transição decisiva, o salto da química para a biologia, da matéria que reage para a matéria que age, o laboratório fica em silêncio. Para o tempo, podemos escrever equações que descrevem cada partícula com precisão absoluta em qualquer direção temporal. E no momento em que perguntamos por que o tempo tem uma direção na experiência real, as equações respondem que não deveriam tê-la.
Para a matéria e energia escuras, podemos mapear o cosmos visível com rigor extraordinário. E no momento em que perguntamos o que compõe a vasta maioria do universo, os instrumentos não registram nada. A estrutura é a mesma. A ciência avança até a porta, e a porta não abre com as chaves que temos. Alguns filósofos da ciência consideram que essa convergência não é acidental, que existe um limite estrutural no tipo de conhecimento que uma mente como a nossa, surgida por evolução num planeta específico, pode alcançar. Não porque a realidade seja irracional, mas porque nossa racionalidade é parcial, moldada para resolver problemas de sobrevivência numa savana africana, não para alcançar os fundamentos da existência. Isso não é derrota, é o mapa honesto do território. Porque o mais extraordinário nessa história toda não é o tamanho do que não sabemos, é o tamanho do que já sabemos, e o fato de que cada resposta encontrada abriu perguntas mais precisas, mais profundas, mais honestas do que as que existiam antes. A ciência não chegou às portas desses mistérios apesar do seu progresso. Chegou por causa dele. Você está consciente agora, ouvindo isso, sem que ninguém no mundo possa explicar de onde vem essa experiência. Esta noite vai dormir e a consciência vai apagar e voltar, e a biologia ainda não sabe por quê. Você está vivo, e a vida ao seu redor existe desde que um dia a matéria inerte cruzou uma linha que nenhum laboratório jamais reproduziu. O tempo passa enquanto você ouve isso, irreversivelmente, e as equações que descrevem cada átomo do seu corpo não distinguem ontem de amanhã. E o universo que contém tudo isso é feito, em sua maior parte, de algo que não tem nome definitivo, não tem detecção direta, não tem teoria completa. 5 portas, nenhuma maçaneta visível, e ainda assim, a mais humana das respostas possíveis é continuar batendo. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa para quem este canal existe. Deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos.